Oi, pessoal, tudo bem? Espero que a semana esteja correndo bem para todo mundo. Bem-vindos a mais uma exploração aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje, a gente vai mergulhar num material bem específico, o capítulo 18 do Manual de Escatologia de Dwight Pentecost. É um livro, assim, bem conhecido para quem estuda teologia, escatologia, e o capítulo se chama Israel na Tribulação. A nossa missão aqui é tentar entender uma perspectiva teológica particular, né, sobre qual seria o papel futuro da nação de Israel durante um período que muita gente chama de tribulação. O Pentecost baseia tudo isso na interpretação dele de profecias bíblicas. Mas assim, antes de mais nada, o que seria essa tribulação? E por que nessa visão do livro Israel é tão central? Olha, segundo a leitura do Pentecost, a tribulação é vista como um período futuro, né, bem específico, provavelmente ali de 7 anos, e teria um propósito divino muito claro para Israel. Que propósito seria esse? Preparar a nação para a volta do Messias e também cumprir alianças antigas que ele, o Pentecoste, acreditam serem incondicionais, feitas especificamente com Israel. Alianças tipo... Abraão, Davi... Exato, essas promessas que são vistas como literais, sabe? Irrevogáveis, que Deus teria feito sobre terra, descendência, um reino para Israel. O foco do autor é muito na interpretação de textos-chave, principalmente Mateus 24 e 25 e algumas partes do Apocalipse. Entendi. Então não é só tipo um período de caos solto, mas teria um propósito divino ligado a essas promessas antigas feitas a Israel. Vamos explorar melhor como o Pentecoste desenrola essa interpretação. O livro dá um peso enorme, né, a um discurso específico de Jesus lá em Mateus 24 e 25. É o famoso Sermão do Monte das Oliveiras. Por que ele é considerado tão crucial assim? Quase um mapa nessa interpretação. Pois é, o Pentecoste argumenta que esse sermão funciona como uma cronologia, sabe? Um roteiro bem detalhado dos eventos do fim dos tempos, mas relacionados especificamente a Israel. E o contexto é interessante, né? Jesus faz esse discurso logo depois de ter sido, de certa forma, rejeitado pelos líderes da nação e ter anunciado um juízo sobre eles. Aí os discípulos chegam e perguntam sobre a volta dele, o fim dos tempos, e a resposta de Jesus para a leitura do Pentecoste é esse esboço profético focado em Israel. Imagino que não exista só uma forma de ler esse sermão, né? Como é que o autor lida com outras interpretações? Exato. Ele mesmo descreve outras visões. Tem gente que acha que tudo já se cumpriu lá atrás, na destruição de Jerusalém em 70 DC. A visão preterista? Isso. Outros aplicam um sermão de um jeito mais geral para a era cristã toda, ou defendem que a igreja vai passar pela tribulação descrita ali. Mas a terceira visão, que é a que o Pentecoste adota e que guia o capítulo inteiro, enxerga o sermão como um roteiro para o futuro e literal, sabe? Destinado especificamente à nação de Israel. Entender essa escolha de interpretação é, assim, fundamental para o resto da análise dele. Certo. Então, tá. Se a gente seguir essa linha de raciocínio focada no futuro de Israel, o que esse roteiro de Mateus 24 prevê para eles durante a tribulação? Então, ele detalha uma sequência de eventos com dificuldades que vão aumentando. Começa com sinais mais gerais, falsos messias aparecendo, guerras, fome, perseguições. E isso está lá em Mateus 24, versos 4 a 8. E o Pentecos conecta isso com os primeiros selos do Apocalipse 6, sabe? Ele vê isso como a primeira metade desse período de 7 anos. A primeira metade. Isso. Aí vem um ponto de virada. Um evento bem específico chamado Abominação da Desolação, lá em Mateus 24.15. Ele entende isso como um ato futuro de profanação, talvez ligado a um templo reconstruído em Jerusalém, marcando exatamente a metade do período. Metade dos 7 anos. Exato. E isso daria início à Grande Tribulação, que seria a segunda metade. Aí a perseguição fica muito mais intensa, forçando o povo de Israel a fugir. Nossa, então ele vê uma escalada bem definida, né? E é aqui que a coisa se conecta direto com a segunda vinda de Cristo, certo? Precisamente, o ponto alto do sermão nessa leitura do Pentecostes é que ele descreve a segunda vinda acontecendo logo depois dessa grande tribulação. Tá lá em Mateus 24, versos 29 e 30. E como seria essa vinda? Não seria algo discreto, não. Seria visível para todo mundo, repentino, glorioso, com poder.
E o que acontece logo em seguida? O ajuntamento do povo de Israel de volta para sua terra. Mateus 24:31 fala disso, reunindo os eleitos de Israel de toda parte. É a restauração nacional começando a se concretizar, na visão dele. O autor também analisa algumas parábolas nesse contexto, né? Tipo a da figueira, das 10 virgens. Como elas se encaixam nessa interpretação focada em Israel? Boa pergunta. A parábola da figueira para o Pentecoste ilustra a certeza desses eventos. Assim como as folhas da figueira anunciam o verão, os sinais indicariam que o fim está próximo. Aquela frase, esta geração, de Mateus 24:34, é bem debatida, né? Mas ele favorece a ideia de que significa que a nação, a linhagem de Israel, vai sobreviver a tudo isso, não vai ser destruída. Interessante essa leitura de geração como nação. Pois é. E as parábolas sobre vigilância, como a de Noé ou a dos servos no campo, reforçam o quão inesperado vai ser o momento para a vida cotidiana das pessoas. E aqui tem um ponto crucial da interpretação dele, que difere de muitas outras. As parábolas das 10 virgens e dos talentos, lá em Mateus 25. Sim. Ele argumenta que não seriam sobre a igreja ou sobre a salvação individual como a gente entende hoje. Seriam sobre um julgamento dos israelitas que estiverem vivos na terra depois da segunda vinda. Um julgamento para quê? Para determinar quem estaria apto, quem seria considerado fiel para entrar no reino messiânico terrestre que ele acredita que vai ser estabelecido logo em seguida. É uma aplicação bem específica para Israel naquele momento futuro. Entendi. É uma visão bem particular mesmo. Mudando um pouco o foco, mas ainda dentro dessa linha, o livro de Apocalipse entra em cena com umas imagens muito fortes no capítulo 12, né? Aquela mulher vestida de sol, um dragão vermelho, um filho homem. Como o Pentecoste interpreta essas figuras nesse quadro sobre Israel? Sim, Apocalipse 12 é central para ele. A interpretação é bem direta em alguns pontos. O dragão é Satanás, o próprio texto diz isso no verso 9. Certo. O filho homem, que é destinado a governar as nações e é arrebatado para Deus, ele identifica como Jesus Cristo, citando o Salmo 2, que é um salmo messiânico. A grande questão, o debate maior, é quem é a mulher. Algumas interpretações sugerem Maria, a mãe de Jesus, ou até a igreja. E o Pentecos? Ele argumenta de forma bem veemente, usando várias linhas de raciocínio, que a mulher ali representa a nação de Israel. Israel. Interessante. E quais são os argumentos que ele usa para defender isso? Imagino que não seja só uma afirmação solta, né? Não, ele constrói um caso, ele agrupa os argumentos assim. Primeiro ele olha o contexto ali em Apocalipse, nos capítulos 11 a 14, que lidam muito com Israel, com Jerusalém, com as testemunhas em Israel. Faz sentido. Segundo, o simbolismo usado, sol, lua, estrelas. Isso lembra muito a história de José, lá em Gênesis 37, né? Ligada às 12 tribos de Israel. Ah, sim, o sonho de José. Isso. Terceiro, o número 12, as estrelas na coroa da mulher. 12 é um número muito associado a Israel, às tribos, ao governo. Quarto, ele aponta que o Antigo Testamento muitas vezes usa a figura de uma mulher, como Sião, com os inimigos históricos de Israel, como o faraó, que às vezes é chamado de dragão ou serpente. Sexto, a fuga dela para o deserto. Isso lembra muito a história de Israel no Êxodo. Sétimo, ele vê paralelos com profecias como a de Miqueias 5, que fala de Sião dando a luz. E ainda conecta com Paulo dizendo que Cristo veio de Israel segundo a carne, sabe, em Romanos 9? Muitos pontos. Sim, e ainda tem o período específico de perseguição, 1260 dias, que ele liga as profecias de Daniel sobre Israel e a aparição do anjo Miguel, que Daniel diz ser o protetor de Israel. Para ele, para Pentecoste, essa identificação é vital. Por quê? Porque o conflito principal ali, nessa parte do Apocalipse, seria o ataque de Satanás, usando a besta ou outra figura apocalíptica, contra Israel, a mulher, tentando impedir que Deus cumpra suas promessas para a nação. Entendi a lógica dele. Se a mulher é Israel e ela é perseguida desse jeito, isso nos leva a outra ideia que o autor discute bastante, o tal do remanescente. O que seria exatamente esse grupo? O remanescente é um conceito-chave mesmo. Se refere a um grupo fiel dentro da nação de Israel durante esse período difícil da tribulação.
Pentecoste argumenta que a existência desse grupo é essencial para que Deus possa cumprir aquelas alianças incondicionais que a gente mencionou antes. As promessas de terra, reino. Exato. As promessas sobre terra, descendência, bênção, um rei, um reino, restauração nacional, perdão. Ele acredita que, como Deus é fiel ao que prometeu, ele precisa preservar e salvar um grupo fiel dentro de Israel para que essas promessas feitas à nação se concretizem literalmente no futuro. O caráter de Deus exigiria isso na visão dele. E essa ideia de um remanescente fiel dentro de Israel é algo que surge só nessa visão do futuro? Ou o autor vê isso como um padrão na história bíblica? Ele enfatiza muito que isso é um padrão histórico e profético. Não é algo novo. Ele dá exemplos lá do Antigo Testamento. Caleb e Josué na época da conquista da terra. Gideão e seus poucos homens. Os 7.000 que não se curvaram a Baal no tempo do profeta Elias. Ah, sim. Lembro desses. Pois é. Deus sempre preservou uma minoria fiel, mesmo quando a maioria da nação se desviava. E os profetas, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel, eles falam muito sobre um remanescente que seria preservado por Deus e depois restaurado. Até na primeira vinda de Cristo tinha um remanescente fiel esperando o Messias, como Simeão e Ana lá no templo, e os próprios discípulos de Jesus. Então, para o Pentecoste, um remanescente fiel na tribulação seria, na verdade, a continuação desse padrão divino ao longo da história. Faz sentido dentro dessa linha de pensamento. Mas como esse remanescente do futuro chegaria à fé? O autor diz que Israel entra na tribulação e incredulidade, né? Começa assim. Exato. Essa é a tensão. Ele sugere que Israel volta para a terra inicialmente sem fé, talvez até fazendo um acordo político meio frágil, que ele liga àquela profecia de Daniel 9:27 sobre um pacto. Durante a tribulação, aí sim, Deus usaria vários meios para trazer esse remanescente à fé. Que meios seriam esses? Bom, haveria a pregação do que ele chama de Evangelho do Reino. Ele diferencia um pouco do evangelho que a gente prega hoje, sabe? Enfatiza mais o arrependimento e o reconhecimento de Jesus como Rei e Messias, em vista do reino que está para vir. Mas a pessoa ainda precisaria crer no sacrifício de Cristo para ser salva, claro. Apocalipse fala do sangue do Cordeiro. O Espírito Santo também atuaria convencendo as pessoas do pecado, da justiça, do juízo, embora o Pentecoste veja a habitação do Espírito como algo mais específico da era da Igreja, que para ele termina antes. Entendi. O próprio testemunho das Escrituras do Antigo Testamento, né? Os julgamentos divinos, que são descritos no Apocalipse, que ele vê também como um chamado ao arrependimento, e o ministério de figuras especiais. Como quem? Como os 144.000 israelitas selados, que a gente já vai falar, e as 2 testemunhas de Apocalipse 11. Tudo isso contribuiria. Ele admite que nem todos vão se converter, muitos vão endurecer o coração, mas um grupo significativo, sim, vai se voltar para Deus, e isso culminaria na salvação nacional do Israel fiel na segunda vinda, citando Romanos 11:26, e assim todo Israel será salvo. Você mencionou os 144.000, eles são todo o remanescente fiel ou são um grupo específico dentro desse remanescente? O Pentecostes os vê como um grupo distinto e literal. São 144.000 homens, judeus, das 12 tribos de Israel, que são selados por Deus logo no início da tribulação. Selados para quê? Com qual propósito? Para a terra e também para capacitá-los como testemunhas poderosas naquele período conturbado. Eles são diferentes do remanescente mais amplo, que inclui pessoas que podem até ser martirizadas, morrer pela fé. Os 144.000 seriam como as primícias, sabe? Os primeiros frutos desse remanescente que sobreviveriam a todo o período para entrar vivos no reino milenar que ele acredita que Cristo estabelecerá na Terra. Então não são o todo, mas uma parte especial e protegida do remanescente fiel. Ok, clareou essa distinção. O livro também aborda aquela questão meio complexa da cegueira de Israel, que o apóstolo Paulo menciona em Romanos, né? Como isso se encaixa nessa linha do tempo todo que o Pentecostes desenha? Sim, ele usa bastante Romanos 11, que fala de um endurecimento, uma cegueira parcial, que veio sobre Israel como nação depois da rejeição do Messias na primeira vinda. É importante notar que o Pentecoste interpreta isso não como uma impossibilidade
total de salvação individual para judeus ao longo da história, claro que não. Mas como um estado temporário de endurecimento imposto à nação como um todo, dificultando o reconhecimento de Jesus como Messias. E quanto tempo duraria essa cegueira nacional? Paulo diz que duraria até que a plenitude dos gentios haja entrado. O Pentecoste conecta essa frase diretamente ao fim da era da igreja. Na visão dele, dispensacionalista, a era da igreja termina com o arrebatamento, aquele evento em que a igreja seria retirada da terra antes da tribulação começar. Então, a remoção dessa cegueira judicial depois do arrebatamento permitiria que Deus voltasse a lidar com Israel de forma nacional durante a tribulação, tornando o futuro remanescente mais receptivo à mensagem do evangelho do reino que será pregado. Entendi a conexão que ele faz. E aquelas figuras bem misteriosas, as duas testemunhas de Apocalipse 11, quem o autor acredita que elas sejam? Há muitas teorias, né? Sim, muitas. Ele analisa as opções mais comuns, descarta logo de cara as interpretações puramente simbólicas, tipo representando a lei e os profetas, ou a igreja. Ele busca uma leitura literal. Aí ele analisa a possibilidade de serem figuras históricas que retornam, como Moisés e Elias. Essa é uma visão popular. Mas ele aponta algumas dificuldades teológicas e textuais com essas identificações. Que tipo de dificuldades? Por exemplo, a Bíblia diz que Enoque foi transladado, não viu a morte, como ele morreria ali em Apocalipse 11. E sobre Moisés, Hebreus diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Enfim, ele levanta essas questões. No fim das contas, ele se inclina mais para a visão de que são dois indivíduos literais, pessoas daquele tempo futuro mesmo, contemporâneos aos eventos. Eles seriam especialmente capacitados por Deus com poderes milagrosos, tipo controlar a chuva, transformar água em sangue. Como Elias e Moisés fizeram, né? Exato, o ministério deles lembra muito Elias e Moisés. Eles teriam um ministério de testemunho e julgamento, simbolizado pelas roupas de saco que eles vestem durante um período específico de 1260 dias, provavelmente na segunda metade da tribulação ali em Jerusalém. As identidades exatas deles, se são Enoque, Elias, Moisés ou outras pessoas, não importam tanto para ele quanto a função profética poderosa que eles cumpririam antes de serem mortos pela besta e depois ressuscitados por Deus à vista de todos. Entendi. Isso leva a uma pergunta relacionada, que sempre surge. O profeta Elias vai voltar pessoalmente? Porque Malaquias, no finalzinho do Antigo Testamento, parece dizer que sim, né? Qual a posição do Pentecoste sobre isso? É outro ponto clássico de debate escatológico. Pentecoste considera aquela profecia de Malaquias 4, «Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor». Ele analisa com cuidado as palavras de Jesus sobre João Batista, especialmente em Mateus 11, quando Jesus diz: «Se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir». Isso parece indicar que João era Elias, né? Então, Pentecoste interpreta isso como algo condicional. João Batista teria cumprido plenamente o papel profético de Elias se a nação de Israel tivesse aceitado o reino que Jesus estava oferecendo naquela época. Como a nação como um todo rejeitou, a condição não se cumpriu totalmente com João Batista. Ele veio no espírito e poder de Elias, mas não era o cumprimento final. Ah, entendi a nuance do condicional. Exato, isso sugere para o Pentecoste que a profecia de Malaquias se refere mais à função e ao espírito do ministério de Elias, que era um ministério de restauração, de chamar ao arrependimento, de preparar o caminho antes do juízo final, do que necessariamente ao retorno físico do próprio Elias que foi levado ao céu. Então, provavelmente, alguém viria no espírito e poder de Elias para cumprir essa função antes dos eventos finais, mas não seria o Elias literal descendo do céu. Uau, bastante coisa mesmo para a gente pensar. Então, só para amarrar o que a gente explorou hoje, nós mergulhamos na interpretação específica do Dwight Pentecost, lá no Manual de Escatologia, sobre um futuro bem detalhado que ele vê para a nação de Israel. Ele descreve um caminho através desse período chamado tribulação, guiado por profecias como as de Mateus 24 e partes do Apocalipse, que culminaria na restauração nacional de Israel e no estabelecimento do reino do Messias na terra.
E tudo isso baseado numa leitura bem literal das promessas e profecias que ele entende serem direcionadas especificamente a Israel. Exato. O que chama muito atenção nessa abordagem do Pentecoste é como ela tenta costurar, né? Tantas profecias diferentes, alianças antigas, textos do Novo Testamento, numa narrativa que busca ser coerente e, claro, sempre dentro da lógica teológica dele e do dispensacionalismo. O ponto central é essa ideia forte de que Deus tem planos específicos, contínuos e futuros para a nação de Israel e que esses planos são distintos dos planos que ele tem para a igreja. A chave de tudo, para ele, é essa interpretação mais literal possível das profecias que mencionam Israel. Sem dúvida, nos faz pensar bastante sobre as muitas formas como esses textos antigos podem ser lidos, né? E como diferentes pontos de partida interpretativos levam a visões bem diferentes sobre o futuro, sobre o fim dos tempos. Fica aqui talvez uma reflexão final para quem nos ouve. Se alguém adota essa visão de que Deus tem planos futuros tão detalhados e distintos especificamente para a nação de Israel, baseados em alianças antigas interpretadas literalmente, como isso poderia, ou talvez deveria, influenciar a forma como essa pessoa enxerga os acontecimentos atuais, envolvendo Israel no cenário mundial, ou mesmo desenrolar da história como um todo? É algo para se pensar. Informamos que teremos um novo episódio explorando mais deste livro fascinante. Que Deus abençoe a todos os ouvintes.